Mateus capítulo 22, versículo 35 ao versículo 39. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor. O segundo é: amarás ao teu próximo. E nós temos aqui esse título de nossa mensagem: o que significa colocar Deus em primeiro lugar? Mostrando aos nossos irmãos pela palavra, lendo um pouquinho aqui e ali, você entender o que é colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro, nós observamos que é comum ouvir um cristão dizer isso. Ele dizer: estou colocando Deus em primeiro lugar. Ou aconselhar outros a certificarem-se de que Deus tenha o primeiro lugar em sua vida. Mas não há nada de banal na ideia de colocar Deus em primeiro lugar. Na verdade, é completamente bíblico. Todo mundo tem prioridade. Organizamos nossos horários, orçamentos e relacionamentos de acordo com a importância percebida no dia a dia. Colocar Deus em primeiro lugar significa que devemos a Ele prioridade máxima sobre todo o resto. Ele é a figura principal de nossas vidas. Em tudo o que fazemos e pensamos, é o Senhor. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, determinamos que Ele é mais importante do que qualquer outra pessoa. A sua palavra é mais valiosa do que qualquer outra mensagem e a sua vontade é mais importante do que qualquer outro imperativo. Colocar Deus em primeiro lugar significa que guardamos o maior mandamento. Nós fizemos a leitura aqui em Mateus 22. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Em outras palavras, estamos totalmente investidos em nossos relacionamentos com Deus. Tudo o que temos e tudo o que somos é dedicado a Ele. Não retemos nada. Colocar Deus em primeiro lugar significa manter nossas vidas livres de idolatria em todas as suas formas. Quando está escrito na palavra, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 22, a expressão de João, irmão de Jesus, dizendo: filhinhos, cuidado com os ídolos. Ele falou essas palavras mostrando que o homem tem que colocar Deus, o Senhor, em primeiro lugar. Porque um ídolo é qualquer coisa que substitua o único e verdadeiro Deus em nossos corações. É o dinheiro e qualquer outra coisa, como nós descrevemos. Assim como Gideão, ele demoliu o altar de Baal e derribou o poste de Azerá. Juízes, capítulo 6, versículo 25 e 27, está escrito: nós também devemos arrancar de nossos corações qualquer coisa que diminua nossa devoção ou reverência a Deus. Como Gideão construiu um altar ao Senhor para substituir as imagens, devemos nos dedicar como sacrifícios vivos a Deus e assim colocá-lo em primeiro lugar. Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o homem não tem que se dedicar a sacrifícios aos ídolos, mas sim sacrifícios ao próprio Deus, a sua palavra, para a obediência e viver uma nova vida. Colocar Deus em primeiro lugar significa que nos esforçamos para seguir os passos de Jesus.
Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Pedro também falou sobre essa questão de seguir o Senhor e nos esforçarmos para seguir os seus passos. A vida de Jesus foi caracterizada pela total submissão à vontade do Pai, serviço aos outros e oração. No jardim, diante de uma agonia inimaginável, Jesus orou: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Lucas 22 e 42. É uma coisa muito importante, quando nós oramos, dizer ao Senhor o que nós desejamos, mas depois, na conclusão da oração, dizer a Ele: Senhor, essa é a minha vontade. Se for a tua, tudo bem. Se não, faça-se a sua vontade. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. As palavras, ações e doutrina de Jesus vieram do Pai. João capítulo 5, 19, está escrito, capítulo 7, 16 e tantos outros, que Jesus glorificou o Pai em cada detalhe da sua vida e realizou tudo o que foi enviado para fazer, conforme na sua oração, capítulo 17 de João, e versículo 4, que ele deixa bem claro que ele glorificou o Pai, cada obra, cada realização de obra, a sua obediência ao Pai. Jesus nos ensinou: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus capítulo 6 e 33. Está escrito na palavra que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Devemos buscar as coisas de Deus sobre as coisas do mundo. Devemos buscar a salvação que é inerente ao reino de Deus, considerando de maior valor do que todas as riquezas do mundo juntas. Mateus 13, 44 a 46, e Jesus até declarou dizendo: o que adianta o homem buscar e ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adianta o homem viver com tantos bens materiais, com tanta riqueza, com todo o desejo do seu coração, e não buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Até mesmo Jesus chegou a dizer: onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então a promessa associada ao comando é que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele vai te dar tudo de que precisas. Porque o que nós precisamos? Nós precisamos de paz, precisamos de saúde, de bênçãos, de enxergar bem, de ouvir bem, de sentir o gosto no paladar, falar, tomar nossas atitudes. Durante um período de qualquer dificuldade, qualquer momento que vier ao nosso encontro, nós sabemos nos sobressair. Por exemplo, o profeta Isaías, durante um período de fome, visitou uma cidade onde conheceu uma viúva que estava preparando uma refeição final para ela e seu filho. Elias pediu-lhe um pouco de pão e água, e a viúva explicou que tinha recursos para apenas uma refeição e depois que isso acabasse, enfrentaria fome igual aos outros. Elias insistiu: não tenha medo, primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Está escrito lá em 1 Reis 17, 13. Uma observação, irmão, antes de nós concluirmos. Em essência, Elias disse a ela para colocar Deus em primeiro lugar. Pela fé, a viúva obedeceu. Ela colocou Deus em primeiro lugar, alimentou o profeta. E então veio o milagre. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Diz a palavra: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro
não faltou. Aleluia, aleluia, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao nosso Deus. Observe que isso aqui foi uma questão de temor de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Ela foi abençoada, contemplada pelos altos céus, pela palavra do profeta. Mas imagine, se isso acontecesse hoje, que Deus me guarde, eu chegasse na casa de um irmão e dissesse ao irmão: irmão, faça primeiro para mim. Será que você estaria pronto para obedecer? Vivemos num mundo de obscuridade, pessoas mesmo dizendo que são crentes, que são seguidores de Cristo, estão em dificuldades para colocar Deus em primeiro lugar. Eles iriam dizer logo: não, por que ele não se cuidou? Ele não tem a família, ele não tem os parentes, ele não tem alguém que poderia cuidar dele, por que ele vem pedir para mim? Essas seriam mais ou menos as palavras que poderiam proferir contra mim. Já o profeta falou e ela não disse nada, simplesmente tomou essa atitude: vou fazer, porque obedecia, tinha em primeiro lugar Deus. Essa é a questão. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar se destacarão do resto do mundo. Eles obedecerão aos mandamentos de Deus, conforme João 14,15, Jesus diz: tomarão sua cruz, seguirão Jesus. Jesus disse: aquele que não deixar o amor do mundo, o amor de família, amor de tudo por amor a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz, não vir após mim, não é digno de mim. E não abandonarão o seu primeiro amor. Está em Apocalipse 2:4. Tem que abandonar tudo para seguir a Cristo. Eles dão a Deus as primícias, não as sobras. A vida cristã é caracterizada pelo serviço abnegado, momento a Deus, que flui do amor por Ele e pelo seu povo. Cada dia que se passa, flui de Deus esse amor inefável para suprir nossas necessidades, para olhar para nós com seu olhar de carinho, inclinar os seus ouvidos para a nossa oração, seus olhos continuamente olhando para nós, quando colocamos Ele em primeiro lugar. Em todas as coisas, o Filho de Deus confia, obedece e ama a Deus acima de tudo. Concluindo, nós podemos dizer: colocar Deus em primeiro lugar se torna mais fácil quando levamos a sério as palavras, conforme Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amigo, rádio ouvinte, coloque Deus em primeiro lugar. É o nosso convite a você, para que você venha abrir as janelas do céu juntamente conosco, em colocar Deus em primeiro lugar. Será muito mais fácil se levarmos a sério as palavras do apóstolo Paulo. Faça que nem Paulo falou. É um exemplo para todos nós. Diga conosco e faça como nós estamos fazendo. Porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Querido Deus, Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais esse momento realizando esse trabalho. Obrigado, meu Pai querido, em colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor conhece, sabe de nossas vidas, conhece o nosso pensamento, conhece, meu Pai, nossas palavras antes mesmo de nós proferi-las. Te peço por mim e por todos, em o nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém